Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a primeira temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram a nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Mineirinho, crônica de Clarice Lispector. Esta é a lei, mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto, desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no 11º digo em espanto o nome de Deus, no 12º chamo meu irmão, o 13º tiro me assassina, porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Olá, ouvintes. No episódio do nosso Café para Dois de hoje, em cena, a crônica Mineirinho de Clarice Lispector. Uma escritora que fala por si própria, né? Uma escritora que já há pelo menos uns 20 anos está em evidência, né? Sempre falada, lida, uma escritora que tem uma projeção imensa entre os leitores de literatura hoje em dia. A Clarice tem despertado muito interesse nos últimos anos, isso devido a uma série de questões, principalmente talvez pelas traduções que têm sido sistematicamente feitas, principalmente para o inglês, né? Ela tem sido muito lida nos Estados Unidos pelos jovens americanos. A Clarice é lida no high school, quer dizer, uma coisa interessante. E redescoberta pela crítica estrangeira também. Sim, né? Tem muitas traduções, é uma obra que tem causado muito interesse, que tem chamado muita atenção, de uma escritora que, na verdade, escreve em português, mas não é brasileira, né? Sim. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Ela é ucraniana, apesar de ter vindo muito jovenzinha ainda aqui para o Brasil, mas que joga um pouco de luz sobre a obra da literatura brasileira como um todo, e principalmente sobre a obra dela especificamente, né? Mas acho que é interessante a gente começar esse episódio, que é um desafio, né? Falar de Clarice Lispector é muito solene, muito desafiador e muito gratificante, é claro. Como a gente sempre tem começado os episódios, nos questionando, comentando um pouquinho sobre a nossa relação pessoal aqui com a Clarice enquanto leitores da obra de Clarice, né? Como é que é o seu caso, Mar? Como é que é a sua relação enquanto leitor de Clarice Lispector? De fato, falar da Clarice é sempre um desafio, porque a Clarice está num lugar muito alto, né? Existem leitores da Clarice que têm por ela uma relação de veneração, né? E outros de medo, de dificuldade, até mesmo de incompreensão. Né? Sempre me lembro da famosa entrevista, depois vamos falar um pouco dessa entrevista, né? A única entrevista que a Clarice deu para a televisão, poucos dias antes de morrer. Na verdade, a condição que ela deu para gravar a entrevista é que a entrevista só fosse veiculada após a sua morte, né? Em dezembro de 1977. E nessa entrevista, em que ela tem aquela franqueza, né, que só mesmo Clarice Lispector, que dizia, estou falando diretamente do meu túmulo, né, só ela poderia ter, ela fala uma coisa muito interessante, ela dizia que embora, quer dizer, Clarice Lispector, talvez no imaginário das pessoas, seja uma autora difícil, né? Complicada, hermética, desafiante. E ela conta na entrevista que ela era muito procurada pelos jovens, isso nos anos 60 e 70, né? Jovens de 16, 17 anos que tinham lido a sua obra, chegavam até ela, ali no seu famoso apartamento no Leme. E nessa época era possível, né? Acessá-la né? fisicamente, ela andava pelo Rio de Janeiro, ligar, né? Pra ela. E diziam, seus livros mudaram a minha vida, né? E ela conta também que ao mesmo tempo que jovens de 16, 17 anos a procuravam e faziam essa declaração, né, de absoluto amor pela sua obra, professores de literatura não entendiam uma página do que ela escrevia, né? Tanto que ela vai concluir dizendo que se aproximar da obra dela não é uma questão de inteligência, mas uma questão de sentimento, de tato, né? Ou toca ou não toca. E no meu caso, me tocou muito cedo. Porque há uns 15 anos, mais ou menos, a obra da Clarice começou a ser redescoberta. Né? Novas publicações, estudos, o nome dela ressurgiu. Biografias, né? E eu meio que encontrei a Clarice nesse momento.
Comecei a ler os seus contos, que eu acho que são uma boa porta de entrada para sua obra, né? Sobretudo os contos do Laços de Família. E eu fiquei absolutamente, eu nem sei qual é a palavra, perplexo, porque a Clarice é uma escritora que privilegia a estranheza em todos os sentidos, né? Sobretudo na linguagem. É uma linguagem que causa tantos deslocamentos que parece que você está lendo uma língua e uma coisa que é completamente diferente de todos os outros autores e obras que a gente já tinha lido antes, né? A minha experiência, uma delícia ouvir você falando lógico, né, da sua relação com ela é um pouco diferente, assim, porque a Clarice, eu não li Clarice na adolescência, fui ter contato com a Clarice pela primeira vez, de fato, nas leituras para o vestibular já, fui ler A Hora da Estrela, na época fazia parte da lista da FUVEST. Então, meu primeiro contato com a Clarice foi lendo com o objetivo de fazer uma prova, né? Um objetivo muito mecânico, ali meio que protocolar. Depois, quando eu entrei na faculdade, a Clarice já era uma entidade, praticamente, né? Se falava de Clarice Lispector nos corredores, os professores, né? Judith Rosenbaum, que é uma grande especialista em Clarice, o próprio José Miguel Wisnik e outros, falavam de Clarice com uma solenidade, e os alunos também, né? Tinham uma devoção, como você mesmo falou, pela Clarice, e aquilo bateu em mim de uma forma um tanto quanto diferente. Eu vou admitir aqui, vou confessar, na verdade, eu tenho medo da Clarice. A Clarice intimida você? Ela me intimida. É uma literatura que eu não consigo me aproximar pelo campo da subjetividade, né? É como se eu tivesse que respirar fundo, e ler Clarice, ela exige para mim um certo respeito, né? Ela é solene. Agora, depois de uns anos para cá, já formada, já professora, e lendo, ouvindo a Clarice falar também várias vezes nessa entrevista, lendo mais sobre ela, é que eu ouso me aproximar da obra de Clarice com um pouco mais de intimidade. Então, é uma escritora que, nesse momento, é como se eu sentisse que ela estivesse abrindo a porta para mim, né? Mas não foi uma escritora que me causou uma compreensão imediata, muito pelo contrário. Não é também uma escritora com que eu me conectei de uma forma rápida, muito pelo contrário. Agora, eu estou em processo de Clarice Lispector, essa é a verdade. Mas é preciso tomar cuidado, né? Porque a Clarice é uma escritora que, se você realmente mergulha na obra, sobretudo nas obras, digamos assim, mais densas que ela escreveu, né? Como A Paixão Segundo GH, Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres. Água Viva, né? É uma escritora que mexe com alguma coisa que a gente não quer tocar. Eu acho que a Clarice é uma escritora que não nos deixa nunca à vontade, porque ela vai sempre revolver aquilo que é da ordem do subterrâneo, da pulsão, e ela desorganiza, ela mexe nas estruturas. É perigoso ler Clarice, talvez seja muito perigoso mesmo. Eu acho que ler Clarice de uma forma desarmada, ler Clarice Lispector, você corre o risco, porque assim, é uma escritura que definitivamente você entra uma pessoa e sai outra. Né? É impossível sair incólume de uma leitura de Clarice Lispector. E se você vai assim um pouco despretensiosamente demais, achando que aquilo não vai ser nada, ela vai te dar um direto de esquerda, e você vai cair no chão e pode não se levantar. Ler Clarice pode levar à loucura, né? Essa é a verdade. Mas ao mesmo tempo também é uma jornada de autoconhecimento, né? Porque a Clarice obriga a gente a olhar. Eu sempre me lembro de um conto dela, que eu sei que você gosta também, e eu amo, que é um conto chamado A Quinta História. Maravilhoso. Né? Porque a Clarice tem isso, né? As histórias parecem. Geralmente os livros da Clarice não tem enredo, né? Quase nada acontece. E é basicamente a história de uma dona de casa que precisa matar baratas que estão infestando o seu apartamento. Aliás, esse é um pouco o universo clássico da Clarice, né? A dona de casa, de classe média, carioca, né? No Rio de Janeiro. Nos anos 50, 60. E ela precisa matar as baratas que sobem pelo encanamento, né? Só que a Clarice consegue transformar isso, né? Que é uma coisa absolutamente prosaica e banal, numa investigação profunda sobre aquilo que, como ela vai dizer, né? As baratas sobem pelo encanamento à noite, né? Quer dizer, tem alguma coisa que é da ordem, assim, do sujo, do escuro, do desconhecido, que tá dentro da gente. E essa coisa, a Clarice adora usar essa palavra, né? A coisa é o que nós somos. A gente não quer tocar nela,
mas ela existe. E a Clarice obriga a gente a se olhar nesse espelho e como a GH, né, encontrar essa barata. E essa travessia, essa busca pela coisa, como ela costuma dizer, ela é dolorosa. Sim. Né? E é muito... Quando a gente lê Clarice Lispector, e aí talvez esteja um dos perigos da leitura de Clarice, porque é justamente nessas situações aparentemente banais, né? Pode ser a mulher que está atrás de uma receita para matar baratas, que inclusive ela tinha publicado ali de uma maneira um pouco aleatória, entre muitas aspas a palavra aleatória, no Correio Feminino, né? Seja no seu famosíssimo Conto Amor, em que a Ana está voltando do supermercado com ovos e de repente vê um cego mascando chiclete, né, e derruba aquela sacola e quebram-se todos os ovos. Fica desnorteada, entra no jardim botânico e tal. E aí aquilo, né, vai representar um grande momento de transformação, de epifania, ou em outros, enfim, são infinitos os contos. Eu gosto muito do A Menor Mulher do Mundo. Sim, é maravilhoso, né? Esse é maravilhoso. Esse é aquela família tradicional no Rio de Janeiro, carioca, que de repente no domingo de manhã se depara com a capa do jornal em que está estampada em tamanho natural, aquela que seria na tribo de pigmeus a menor Polinésia, a menor mulher do mundo. E aquilo vai suscitar. Ou Feliz Aniversário, que é um outro conto que eu sei que você gosta muito. Eu amo esse conto. Né, Aliás, eu amo todos os contos do Laço de Família, eu acho essa obra um primor. E é uma belíssima porta de entrada para ler Clarice Lispector também, né? É mais fácil, né? E é delicioso. Parece que a Clarice está sempre procurando isso, que é esse inapreensível, que é o que nos constitui, né? Mas dá medo olhar para isso, medo. Né? E ela não tinha medo, ela se jogava. Talvez por isso, né, enquanto a Clarice era viva, ela era um pouco taxada pela crítica como uma escritora hermética, até mesmo alienada, no sentido de que ela era tida como uma escritora muito voltada para esses problemas existenciais, sobretudo vinculados à questão da condição feminina, né? As grandes... Praticamente todas as personagens da Clarice, exceção feita ao nosso Mineirinho de hoje, que é um texto fundamental na sua obra, mas é um texto diferente, são mulheres de classe média lidando com esses laços de família, né, com os papéis, as máscaras, e com uma certa verdade incômoda que aparece dentro do cotidiano. É quase como se houvesse, né, de maneira geral aqui, algumas Clarices, né, como uma das nossas ideias aqui é também apresentar esses autores e as suas respectivas obras. Quando a gente fala de Clarice, normalmente vem essa ideia do senso comum à cabeça das pessoas. Nossa, uma escritora mais subjetiva que propõe ali a investigação da alma humana, romances psicológicos. Isso é verdade até a página 2. Há romances mais experimentais, como A Paixão Segundo GH, como Água Viva, como Aprendizagem, mas há não só A Hora da Estrela, como principalmente nos contos, uma Clarice que é uma Clarice que vai desnudar, como a gente acabou de falar aqui, situações do cotidiano. E numa forma... Porque A Paixão Segundo GH, o mesmo Água Viva, são romances quase assim, dissolvidos, né? A própria forma se implode. Nos contos não, nos né? Contos uma narrativa não, mais tradicional. É exatamente isso que eu ia dizer. Pra quem, às vezes, assim como eu, né? Comecei admitindo a minha fala que... na minha fala que eu tenho medo de Clarice, de fato tenho, mas não é o medo por ela ser uma escritora difícil de ler no sentido da linguagem. Ler Clarice Lispector é um desafio linguístico. Não. Ler, como eu costumo falar para os alunos, eu acho muito difícil você ter que parar, por exemplo, e procurar uma palavra no dicionário que a Clarice eventualmente tem usado, cujo significado você desconheça. Não é essa dificuldade linguística que a Clarice vai apresentar. Ela vai apresentar uma dificuldade de outra ordem, que é a dificuldade, né, da compreensão daquilo que ela vai ao desnudar um fato, ela vai acabar desnudando uma coisa em si mesmo que você provavelmente não vai gostar de se perceber, né, de se olhar no espelho, encarar-se, enfim. Aí é um outro tipo de dificuldade de ordem mais subjetiva e psíquica. Mas essa Clarice que vai fazer uma investigação do cotidiano, ela é uma Clarice de fácil acesso, de uma certa maneira, né? E existe, colocando, né, pensando nessas Clarices, porque ela é uma escritora muito mais plural do que a gente imagina, né? E colocá-la apenas nessa caixa de escritora psicológica ou burguesa, isso é reducionista, porque existe uma Clarice, que é onde a gente quer chegar aqui, né? Que é a Clarice do jornal. É a Clarice que escrevia para o Jornal do Brasil, que escrevia para a revista Manchete, né? Que escrevia crônicas sobre o
no dia a dia fatos políticos, acontecimentos, né, que estavam ali pipocando. Então, a Clarice... Perdão, não, mas ou no Correio Feminino, que escrevia inclusive sobre dicas de beleza, muitas vezes através de um pseudônimo, é verdade, mas escrevia... Sim. Gente, existem trechos de Clarice Lispector falando como fazer as unhas, como melhorar o seu cabelo, como se vestir, né? Era isso que ela fazia porque também. Ela precisava sobreviver, né? Divorciada nos anos 60, né, com 2 filhos para criar, fazia traduções, enfim, ela se virava, né, no mundo literário da época, e a crônica era um caminho não só para ela, mas para todos os grandes escritores desse período, né? Mas eu acho interessante a gente dizer, né, Má, que independente de qual Clarice a gente esteja falando, seja a Clarice da crônica, a Clarice do jornal, a Clarice do conto, a Clarice do romance, a Clarice experimental, há um ponto em comum entre essas Clarices, Sim. que é a busca pelo outro. A Clarice, ela tem quase uma obsessão por esse olhar estrangeiro, Sim. né? Colocar-se no papel do outro. É sempre uma busca por essa alteridade. Por essa alteridade, isso é muito... Porque a Clarice, claro, ela investiga o eu, o ser... Ela investiga a linguagem, né? A linguagem é um espaço de indagação, mas também essa alteridade que nos constitui, né? Eu só posso me entender quando eu me vejo no olhar do outro. Não é que ela é uma escritora em si mesmada e fica narcisicamente se perguntando ou em volta de si mesma, não. Ela vai se conhecer através do outro. É no espelho do outro que ela se conhece. Isso e esse outro pode ser qualquer coisa, pode ser uma galinha, né? Como naquele famoso conto em que a família se depara com a galinha que põe um ovo e isso obriga essa família a se reconfigurar totalmente. Ou seja, o outro de classe. Né? O pobre, o marginalizado, quer dizer... Pode ser um bicho, que né? Pode ser o bicho, pode ser a criança, podem ser aqueles mascarados que passam daquele conto Mistério de São Cristóvão, né? Mas pode ser, e a Clarice não era uma escritora alienada absolutamente, né? Do ponto de vista social, político, pode ser outro de classe. E a gente não pode esquecer que a Clarice... foi criticada, né? Foi tida como uma escritora alienada, pequeno-burguesa, e ela termina a sua obra, o último livro que ela escreve é A Hora da Estrela, em que ela se encontra com essa nordestina macabeia de olhar perdido no Rio de Janeiro e de certa forma ela fala, eu também sei fazer literatura social, eu também sou capaz. E nordestina como ela, né? Porque voltando ao que nós falamos no início do episódio, a Clarice Lispector, que inclusive muita gente achava que era um pseudônimo no início da carreira dela, né? Porque ela mesmo fala nessa entrevista antológica, né? Nossa, essa escritora de nome desagradável e certamente um pseudônimo, não era um pseudônimo, era o nome dela mesmo. Quando ela finaliza a obra com A Hora da Estrela em 77, já taxada como uma escritora pequeno-burguesa, como você me falou, ela acaba se colocando, assumindo-se também um pouco no papel da Macabeia, que era nordestina como ela, né? Sim. Porque Clarice é ucraniana, mas ela vem para o Brasil, salvo erro meu, com 1 mês, 2 meses. Na verdade, ela acaba nascendo no trânsito já para o Brasil, porque o pai dela fazia representações comerciais e ela nasce por uma questão de coincidência na Ucrânia. Depois vem para o Brasil, onde a família se instala no Nordeste. Sim, em Maceió, depois no Recife, né? E ela mesma diz, eu nunca pisei na Ucrânia, eu saí de lá carregada pelos meus pais que fugiram em decorrência das perseguições antissemitas, né? Eles eram de família judia. E vem para o Brasil, ela escreve sempre em português, ela escreve essa obra monumental, termina com A Hora da Estrela, mas é nessa entrevista, esse seu legado, esse seu depoimento final, quando perguntada, né, pelo jornalista qual é a obra mais importante, o filho predileto, a Clarice mais uma vez surpreende. Ela não vai dizer que é A Hora da Estrela ou A Paixão Segundo GH, A Maçã no Escuro. Ela diz que o texto, talvez que lhe dá mais orgulho, é uma crônica chamada Mineirinho. Uma coisa que escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas quando uma só bastava. E que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Eu não me lembro muito bem, faz bastante tempo. Qualquer coisa assim como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro não sei o quê, o terceiro tiro tal coisa, o 12º me atinge, o 13º sou eu. Eu me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar, era prepotência.
A gente sabe que a crônica é um texto sempre embasado no acontecimento, né? Cotidiano. É um olhar sobre o cotidiano, no caso aqui, um olhar sobre a crônica policial, né? O Mineirinho era um marginal mais ou menos famoso no Rio de Janeiro dos anos 60, ele se chamava José Rosa de Miranda, e ele foi morto pela polícia no dia 1º de maio de 62, com 13 tiros, né? Ele foi morto no centro da cidade, e o seu corpo foi, para usar a terminologia, né, da crônica policial, desovado numa estrada na zona norte do Rio de Janeiro. E esse fato, é claro que a gente tem que lembrar que isso aconteceu há 60 anos, né? Não era tão comum como hoje, né? Talvez hoje a gente que assiste, né? Quem assiste aos programas sensacionalistas que falam de crime, né? Isso parece um fato banal, mas não era banal para a consciência de uma escritora nos anos 60. E ela lê essa notícia, ela fica particularmente perplexa com a ideia dos 13 tiros, né? Porque um tiro só bastava, o resto era a vontade de matar. Né? E ela então elabora uma crônica cujo título é Mineirinho, que ela publica numa revista que havia na época, uma revista muito prestigiosa, que era a Revista Senhor, em que ela não só reconta essa história, mas reflete sobre o significado desse homem, né, pobre, criminoso, morto com 13 balas. Eu queria fazer um comentário aqui breve sobre a questão do título, na verdade, do nome do bandido, né? Porque era Mineirinho, a forma com que ele era chamado pela imprensa da época e o título que a própria Clarice vai dar para sua crônica. Esse título é interessante porque o diminutivo em português, ele é muito capcioso, né? Ele pode indicar afetividade, ele pode indicar proximidade, mas ele também pode ser muito irônico muitas vezes, né? E nesse caso, Mineirinho, pronome de bandido, nos remete a outros bandidos célebres, se é que eu posso usar essa expressão, como Fernandinho Beiramar, né? Ou Escadinha, que é um pouco paradoxal, né? Grandes bandidos, grandes facínoras, né? Pessoas que são responsáveis pela morte de uma série de pessoas ou, enfim, por desvios de verbas grandiosos, mas que tem quase um afeto colocado nos seus quase assim títulos, infantilizados também, né? Exatamente. Tem uma certa infantilização que contrapõe a violência, né? Interessante, né? Essa figura do Mineirinho que, quando foi morto, apareceu nas capas de jornais dos anos 60, jornais sensacionalistas que celebravam, né, comemoravam a morte de mais um criminoso no Rio de Janeiro, mas lembrar sempre, né, que a gente não está falando aqui do crime organizado, né? É um tipo de, digamos assim, criminalidade muito afastado do que viria a acontecer a partir, sobretudo, dos anos 80. O crime que remete à música do Chico Buarque, O Meu Guri, né? Aquela letra maravilhosa, dentre as várias letras maravilhosas do Chico, mas ele tem uma que diz, né? Olha aí o meu guri. Ele disse que chegava lá, e é justamente uma letra que conta a história de um menino que nasce no morro, enfim, fruto desse processo de colonização do Brasil e de marginalização estrutural, terrível, né? Ele é obrigado a procurar subterfúgios para sobreviver e um desses subterfúgios é o banditismo, é a violência, e aí ele acaba chegando lá, e esse chegar lá é ter a cara estampada no jornal, com uma venda nos olhos, morto pela polícia também. E aí a mãe falando, ele disse que chegava lá. A música é narrada da perspectiva, né, da mãe. Então, quer dizer, havia uma criminalidade muito associada ao indivíduo, né? Não tanto hoje com um grupo ou a facção, mas eram indivíduos que ganhavam espaço na crônica policial, as suas mortes eram celebradas, mas, por outro lado, ainda havia a possibilidade da criação de uma aura meio romântica, né? É quase uma coisa meio Robin Hood, né, Marcos? Que existe em torno desse bandido, que existe em torno do Mineirinho. Tirar dos ricos para dar para os pobres, né? E isso havia com outras figuras marginais que eram talvez figuras que atraíam o intelectual, o artista, né? Aquele famoso caso do Hélio Oiticica, né, que pegou a imagem lá do cara de cavalo, que aliás o próprio Hélio Oiticica tinha hospedado na sua casa numa das perseguições que a polícia tinha feito e criou aquela famosa bandeira, seja marginal, seja herói, né? Então era um criminoso que, embora ameaçasse a ordem pública, a ordem burguesa, por isso mesmo podia ser herói, né? Porque tirava dinheiro dos ricos, ou assaltava bancos, ou qualquer coisa assim, né? Então é uma criminalidade que
tá muito longe de chegar aos pés. É uma coisa meio, mais uma vez, vou remeter ao Chico aqui, meio ópera do malandro, sim, né? Era possível se afeiçoar a esse bandido, encontrar nele uma subjetividade que valia a pena e que isso tá na válido de literatura, celebrar. tá no João Antônio, que é um autor dos anos 60, maravilhoso aqui de São Paulo. Com contos maravilhosos. Né, que aborda esse mundo, digamos assim, do underground, né? Dos malandros, jogadores de sinuca, pequenos assaltantes, né? Que ainda, digamos, naquela configuração do Brasil, que sempre foi um país violento, mas talvez menos violento do que ele se tornou, né? Ainda era possível ter um olhar romântico, né? Idealizando essa figura daquele que vive à margem. E parece que a Clarice se sentiu muito tocada por esse acontecimento, tanto que transformou numa crônica, né? É interessante a gente pensar nessa Clarice, essa mulher branca, num apartamento na sua casa no Leblon, e que vai ser tocada por esse bandido. Ela mesma fala isso na entrevista, né? Que ela ficou muito revoltada, ela usa esse termo, inclusive, ela ficou revoltada. Eu acho legal, só pra gente fazer um gancho aqui, fazer um paralelo, na verdade, a crônica da Clarice e esse contexto do bandido um pouco romantizado, sobre o qual estamos falando aqui, é simultâneo ao contexto de criação de uma outra escritora também muito importante, que a gente só vai citar, não é o foco do nosso episódio, mas que vale a pena a gente comentar a respeito dela aqui. Ela que também tem sido, lógico, está muito aquém do que ela merece, mas creio que esteja se fazendo uma certa justiça tardia ao nome de Carolina Maria de Jesus, né? Ela que fez muito sucesso na época, nos anos 60, quando ela publica O Quarto de Despejo. Sim. Foi uma coisa um tanto quanto meteórica, e hoje se questiona e se discute muito, inclusive, o uso que se fez, né, dessa... para quem não conhece, a Carolina Maria escreve O Quarto de Despejo, que é um diário, né? Um diário de alguém que morava numa favela, na favela do Canindé, aqui em São Paulo, né, que hoje passa ali a Marginal Tietê, a favela do Canindé, e ela vai descrevendo as vicissitudes e o dia a dia precário. Na verdade, o grande protagonista das páginas do Quarto de Despejo é a fome. Ela fala diariamente sobre a sua dificuldade, enquanto catadora de papel, de alimentar os seus filhos, né, começa com uma cena terrível, aí ela procura aniversário da filha Veronice, ela procurando sapato para dar para a filha. É um livro muito impactante. E em que momento que essa figura, né, da negra Carolina Maria de Jesus, moradora ali do Quarto de Despejo, que é como ela chama a favela, e a figura de Clarice Lispector se tocam. Tem uma foto, uma foto muito famosa, né, Marcos? Acho que vale a pena comentar. Lançou o seu livro Maçã no Escuro, né, em 1960, 61, na mesma livraria, a Carolina estava no Rio, né, lançando o seu Quarto de Despejo. É uma foto muito bonita das duas. Lindíssima. Né, um encontro das duas, em que inclusive elas teriam tido uma conversa, né, e a Carolina, que era uma grande leitora, né, o sonho dela sempre foi ser escritora. Na verdade, os cadernos que ela escrevia foram encontrados por um jornalista, né, chamado Audálio Dantas, foi fazer uma reportagem e viu aquela mulher segurando aqueles cadernos, né, e resolveu publicá-los. E a Carolina, então, muito respeitosamente, a Clarice já era um nome, né, importante, chega para ela e fala: olha, você escreve muito bonito. E a Carolina, e a Clarice, em resposta, a Carolina diz: mas você escreve verdadeiro, né? Mas isso você fala interessante, quer dizer, ali nos anos 60, um pouquinho antes da Clarice publicar essa crônica, tem a emergência de uma voz da margem também, que não era ouvida na literatura, quer dizer, não existia, né? Não era sequer citada ou levada em consideração. A gente pode pensar, sei lá, no Graciliano falando do Fabiano, ou outros escritores falando, né, do migrante e tal, mas não o pobre, o ser da margem, assumindo o papel de escritor, né, e inaugurando uma perspectiva absolutamente nova, inédita na literatura. E a Clarice estava atenta a isso, né? Então dizer que ela prestigiar e foi lá dizer que a Carolina era a escritora da verdade. Isso é lindo, né? Então, quer dizer, não é uma autora que tivesse alheia. A gente pode citar aqui também no contexto da ditadura militar brasileira, a Clarice foi a passeata dos 100 mil, né, que foi a primeira grande mobilização da intelectualidade. Tem uma foto linda dela ao lado do Milton Nascimento, ainda muito jovenzinho, Milton, e ela tá ali. Né? Então, acho que isso é interessante, pensar na Clarice como uma escritora muito atenta ao que estava acontecendo fora do seu pequeno apartamento. Acho que a gente conseguiu desmontar aqui em poucas palavras, mas a gente conseguiu desmontar essa ideia que é muito vigente, a gente ouve muita gente falando isso ainda, de que a Clarice era uma escritora alienada. Acho que nós tínhamos esse objetivo e acho que conseguimos fazê-lo, né? A Clarice não era uma escritora alienada, ela era uma escritora que estava muito atenta ao seu mundo interior, mas também ao exterior, inclusive a fatores sociais.
crônicas. Sim, sim. E ao investigar o Mineirinho especificamente, há um dado curioso e que acho que é interessante nós comentarmos, que na crônica ela vai fazer um questionamento sobre o sentido da palavra justiça. Sim. Né? O que é, de fato, fazer justiça? Porque, veja, se numa leitura mais leiga, né, mais superficial, e a gente jamais poderia cometer esse crime aqui com a Clarice, a gente poderia pensar, poxa, mas o Mineirinho era um bandido, era um fascínio, foi responsável por mortes, por roubos, por, né, alguns crimes, e ele foi ali morto pela polícia, ou seja, fez-se a justiça, Sim. que teoricamente deveria nos deixar em paz, trancar as nossas portas, colocar nossas cabeças no travesseiro Sim. e dormirmos. E a Clarice vira e vai fazer um questionamento sobre até que ponto, ao matar um criminoso, você também não se transforma num criminoso. Sim. E vale dizer também que Clarice vai usar, vai acabar utilizando uma linguagem de quem conhecia os meandros da lei, porque a Clarice, ela foi estudante de direito, né? Em direito, ela né? Chegou a se formar em direito, ela era advogada, portanto, ela vai ter até a construção da crônica perpassa um pouco essa peça de estudante de direito, né? jurídico, um linguajar jurídico, inclusive. E é curioso, né? Porque a Clarice, como estudante de direito e uma mulher extremamente sensível, né? Em vários momentos falavam a Clarice ou perguntavam a ela, né? Por que ela não abordava diretamente os problemas do Brasil, sobretudo os problemas ali veiculados aos anos 60, ao autoritarismo, à ditadura, à falta de liberdade, à repressão ou à fome, os grandes problemas que sempre graçaram no Brasil, né? E a Clarice respondia de uma forma clariciana, né? Ela dizia assim, olha, a injustiça é uma coisa que eu conheço, eu sei o que é injustiça, né? E ela dizia, eu só escrevo sobre aquilo que eu não conheço. Eu escrevo para conhecer. Então, a Clarice parece que escrever para ela tem que ser sempre um salto no desconhecido, né? Uma indagação sobre aquilo que ainda não tem linguagem. Então, para uma mulher, né, advogada e enfim, que tem conhecimento sobre o que está acontecendo, falar sobre a injustiça é óbvio demais, é desafiador. Isso, né? é tão respeitoso, Marcos, porque eu não sei se você concorda comigo, mas nós estamos num momento, inclusive sócio-histórico no nosso país hoje, por inúmeros motivos, em que, de maneira geral, a gente se sente muito à vontade para taxar as coisas, né, para rotular como isso é justo, isso é injusto, né, para punir, para nos colocar num papel de juiz mesmo, né, de julgadores da realidade. E a Clarice, veja, não, é a Clarice Lispector, minha gente, não é qualquer pessoa, definitivamente. Ela se coloca num papel que eu acho que é humilde, né, de tentar se aproximar desse outro que era tão diferente dela, como a gente já falou aqui, mas sem em nenhum momento pré-julgá-lo, né? Muito pelo contrário, ela vai ter humanizando, né? Ela vai ter um processo de aproximação, inclusive, desse Mineirinho, que é o oposto do que fazem, por exemplo, esses programas sensacionalistas que tem a rodo hoje, né? Inúmeros, a gente poderia citar aí inúmeros programas de TV. Sim, e os jornais, né? O papel que os jornais desempenhavam naquela época. Na época, né? Era uma coisa lá meio notícias populares, né? Sim. Que até virou um jargão, o jornal que você torce sai sangue, que hoje, de verdade, o Notícias Populares só foi transposto para a televisão, porque nós temos inúmeros programas de televisão cujo objetivo é exatamente o mesmo. Ou seja, fazer essa espetacularização da violência, sem a menor empatia, sem a menor alteridade, fazendo exatamente o oposto do que a Clarice fez aqui em Mineirinho. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. E que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Pois é, então parece que a Clarice reage, né, a esses termos sensacionalistas da imprensa e elabora uma reflexão sobre o que significa esse episódio. E o interessante é que ela começa a crônica dela perguntando sobre, né, enfim, esse fato para sua empregada doméstica. E quando a gente pensa na empregada na obra da Clarice, nunca é uma personagem acessória ou secundária. Elas são muito importantes, né? sempre. São importantíssimas.
principalmente na Paixão Segundo GH, o seu maior romance, né, que tem ali a figura da Janair, que desempenha um papel muito importante no começo da obra, e ela se dirige à empregada, que seria, digamos, o seu outro de classe, né? Ela é uma mulher de classe média, enfim, escritora, se dirige à empregada. E pede à empregada a opinião sobre o fato. E a empregada fica muito contrariada, muito incomodada em falar sobre o assunto. Não sabe muito bem o que dizer, como responder. Se sente né? invadida, né, pela Clarice, e a empregada responde dizendo, de forma extremamente desconcertante, né, que, bem, Mineirinho matou. Mas há muita gente que matou mais do que ele, mas o Mineirinho já foi para o céu. Né? Então ela começa colhendo essa impressão, né, de uma mulher do povo, de uma mulher que, digamos, pertence ao mesmo universo do Mineirinho, que reconhece o erro, mas entende que ele foi premiado, que ele está no céu apesar de tudo. Né? Então a Clarice começa com esse olhar ouve, né, o que a empregada tem a dizer, e a partir daí ela vai elaborar uma reflexão que eu acho que se conecta com o que você estava falando. Né? Quer dizer, eu acho que hoje, não sei se você concorda comigo, mas a gente, infelizmente, né, desgraçadamente, a gente tem uma tolerância enorme para essas imagens de violência. Banalizou-se completamente. Talvez nos anos 60, a imagem de um criminoso metralhado, né, com 13 buracos de bala, fosse algo tão chocante que essa escritora se viu obrigada, né, a elaborar isso num texto. Hoje, para nós, é tão banal, né, tão comum, que passa meio no jornal do meio-dia. Né, a gente há pouco tempo foi assim agredido, né, com a imagem de um homem sendo asfixiado num camburão, e essa imagem foi reproduzida o dia inteiro, de manhã à Ou noite. o congolês que foi, né, morto, gente, que foi, na verdade, torturado num quiosque no Rio de Janeiro porque foi cobrar aquilo que era o seu direito, mesmo que não fosse, claro, não é isso que eu estou dizendo, mas que era o seu direito, porque ele tinha trabalhado e não tinha, né, sido pago pelo serviço que ele tinha prestado. E o quanto essas imagens vão sendo veiculadas também nas redes sociais, um pouco sem controle, né? E são imagens de violência pesada, e a gente vai ficando cada vez mais tolerante a elas, né? Ou até a próxima imagem, que vai ser mais chocante e que a gente também vai digerir, né? Eu acho que o que a Clarice ela já mostra, ela já anuncia de uma certa maneira, é essa violência policial. Violência esta que hoje a gente está perigosamente acostumado, né? Que a gente já espera, que a gente já não se revolta, por conta de uma série de motivos sócio-históricos, né, em que estamos inseridos hoje. E que a Clarice, ela denuncia. Então, há no Mineirinho um caráter de denúncia que eu acho que é interessante. Sim. Inaugural, eu acho. Inaugural na nossa literatura, até porque a gente está em 1962, ainda antes, né, da ditadura militar, que vai propiciar, né, o surgimento de esquadrões da morte, de grupos parapoliciais, todo tipo de transgressão aos direitos humanos. Então, antes ainda, né, do período ditatorial, a Clarice já está atenta a isso e faz a gente pensar no seguinte, quer dizer, que eu acho que esse é o cerne da reflexão da Clarice. Né? É um homem pobre, né, negro, possivelmente, morto pela polícia, cuja imagem encontrado com choca. O Santinho de São Jorge. Com o Santinho de São Jorge, né? Um homem cujo nome está no diminutivo, que gera também uma certa aproximação e uma repulsa. E ela questiona justamente esse prazer coletivo em contemplar essa imagens que hoje se tornaram banais, né? E eu fico pensando se a Clarice hoje, né, aguda como ela sempre foi, não faria a gente pensar justamente nisso, quer dizer, essa reprodução dessas imagens de violência que continuam sendo cometidas contra corpos negros e marginalizados, em que medida elas estão na TV para nos chamar a atenção para um problema, ou elas estão na TV para alimentar algum tipo de prazer oculto em quem está vendo, né? Porque elas têm um certo gozo, né? Parece que a reprodução sistemática dessas imagens, principalmente com corpos negros e pobres, marginalizados, elas causam na audiência um certo prazer. No final das contas, a Clarice talvez já tenha desnudado lá nos anos 60 aquilo que o Freud chamou de pulsão de morte, ou seja, aqui grosseiramente colocando um certo desejo de violência que estaria inserido em todos nós, em todo ser humano, todos nós temos isso, e que por conta de questões civilizatórias a gente aprende a recalcar. Sim. Mas até que ponto essas imagens elas não permitem que a gente satisfaça essa nossa pulsão que está ali muito bem escondidinha dentro de nós, mas que todos nós a temos. Ou desencadeia um prazer perverso, né? Porque a Clarice está mostrando uma coisa que eu acho que é fundamental como uma reflexão dessa advogada, escritora, né? Quer dizer, tudo bem, é um criminoso, né? É um cara que transgrediu a lei. Ele vai ser punido.
Mas ele pode ser punido com a prisão, dentro da lei, né? Dentro daquilo que a lei obriga. Agora, quando um policial o mata, ele também está cometendo um crime, né? Não há crime para redimir outro crime. Esse é o ponto central da reflexão da Clarice. Se você quer deter o mal praticando o mal... Você é tão ruim quanto aquele que o fez. Né? Quer dizer, um ato de violência não pode legitimar, validar o outro. E aí entra uma palavra que a Clarice repete na crônica, um adjetivo, né? Que é o adjetivo sonso. E o sonso somos nós que estamos lendo essa crônica. Nós que estamos também nas nossas casas e nos nossos apartamentos. Nossa propriedade protegida dos marginais e dos bandidos, E que também assistimos a essas cenas de violência e que não fazemos absolutamente nada diante disso. Muito pelo contrário. Muitas vezes nos sentimos mais protegidos porque a justiça foi feita, porque o mal foi extinto. É justamente aí que a Clarice Lispector coloca o dedo na ferida. Né? Ao apontar e falar, olha, você... me veio algo à cabeça agora, né, ao longo da nossa conversa, essa discussão recente por conta do podcast do Chico Felitti, da mulher da casa abandonada, que gerou, né, uma série de discussões, e dentre elas as pessoas, os chamados justiceiros, que foram à frente da casa da Bonetti ali em Higienópolis, taca pedra, como se eles quisessem fazer uma espécie de justiça com as próprias mãos. Que fique claro que a gente não está aqui questionando o crime. Claro que o Mineirinho cometeu crimes, assim como a Mariana Bonetti cometeu crimes, isso, a Margarida Bonetti, né, cometeu crimes. Ninguém está questionando o crime em si, mas sim a forma de se responder a ele. Né? A lei de tabelião, olho por olho, dente por dente, a partir do momento que você responde a violência com a violência, você se coloca exatamente no mesmo patamar. Você, essa sua aura de sacralidade, eu sou melhor do que você porque eu estou te punindo, meu filho, esquece. Né? E a Clarice desnuda isso de uma forma magnífica, brilhante. É um humanismo radical, né? Esse mal nos habita e é preciso lidar com ele, né? E reconhecer, como ela mesma diz na crônica, que a gente é placenta, sangue e lama viva. Ou seja, há alguma coisa em nós que é desconcertante, que é humana porque nos constitui, mas ela assusta. E esse tipo de evento desperta o pior do ser humano. E daí um dos grandes perigos e uma das grandes maravilhas também de ler Clarice Lispector, né? Porque você pode se deparar com aquilo que é maravilhoso na autora e terrível dentro de nós mesmos. De todos nós. Porque quem entende, desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo, uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem, sem o gorro e sem os sapatos, e para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não, é desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto onde a grama de rádium se incendiara. Mas só feito doidos e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta. E como doido compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádium se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor. Então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais, com 800 metralhadoras, e esta seria a minha honorabilidade. Bom, e para quem quiser tomar mais um café, no caso de Clarice, as sugestões são inúmeras, mas nós fomos sintéticos aqui. A gente referenciou inúmeras vezes ao longo do podcast, ao longo do programa, a entrevista da Clarice Lispector em 77, a sua única entrevista em vídeo, né, para o jornalista Júlio Lerner, que é maravilhosa, porque é uma aula, inclusive, de jornalismo, uma aula de como se fazer uma boa entrevista. É lindo como ele sustenta os silêncios da Clarice Lispector, né? Em nenhum momento ele a interrompe, em nenhum momento ele completa o raciocínio dela, e ele vai tirando ali, né? Vai conseguindo decantar as respostas e vai conseguindo entrar na alma da escritora. É uma entrevista linda em que ele não aparece, só ela tá ali em primeiro plano, fumando loucamente, uma mulher já no fim da vida, mesmo assim muito bonita e muito... Dá pra ter uma ideia da escrita da Clarice Lispector pela forma com que ela fala nessa entrevista. Além da entrevista, que a gente recomenda vivamente, entrevista dada à TV Cultura, tem a biografia. Tem também, né? A biografia. Existem biografias da Clarice
Lispector, né? Mas a que a gente recomenda, feita por uma professora da USP, professora brasileira, Nádia Batella Gottlieb, Clarice, Uma Vida que se Conta, em que a Nádia brilhantemente consegue contar a vida da Clarice, que é uma vida muito interessante, também muito sofrida, né? E conectar com a obra, com o que ela estava escrevendo em cada momento e como cada obra reflete a vida, o próprio contexto social. É um primor de biografia, a gente recomenda, vale a pena essa viagem pela vida e pela obra da Clarice Lispector. Vale super a leitura. Bom, é isso, desafio cumprido. Temos um programa. Temos. Um programa difícil, mas que conseguimos. Pessoal, é isso. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo café e tchau, tchau. E esse foi o Café para Dois, um podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros são de Marcos Ferrari e Ale Brás. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluga e a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios da primeira temporada do Café para Dois estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Até o próximo episódio.